Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal, sou Renato Cortez e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco é Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. No vídeo de hoje vamos trazer um dos textos mais desconfortáveis da Bíblia. Deus mandou matar, na verdade não é um texto, é um tema, né? Deus mandou matar. Como que nós vamos entender isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos tentar entender por que tem esses textos na Bíblia, mas eu já deixa o seu like no vídeo para você estar nos ajudando, se inscreva no canal para você sempre ser avisado de vídeos assim e também compartilhe com aquele amigo seu que você sabe que vai gostar de estudar a palavra, de conhecer mais sobre isso. Bom, vamos lá. Pouca gente fala sobre isso, mas só que isso está na Bíblia. Como entender um Deus que manda mal seu inimigo, só que também ordena a destruição de povos inteiros no Antigo Testamento? Parece que há uma divisão, né? Parece que são dois deuses diferentes. Os textos que mostram Deus ordenando a morte de homens, mulheres, crianças em guerras como as de Canaã são desconfortáveis para a gente ler. Muitos usam isso para poder atacar a fé cristã ou para dizer que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, um Deus cruel. Mas será que era isso? Será que realmente isso estava acontecendo? Bom, vamos aprofundar aqui e lembrando que você pode ser meu aluno, tá? Se você quiser, pode conhecer mais a fundo o meu curso básico em teologia, onde eu passo para você o mundo da teologia, você vai conseguir entender, entrar nesse mundo de conhecimento dentro do seu tempo, com aulas curtas, objetivas. O link está na descrição, dá uma olhada lá, de repente é interessante para você. Bom, será que é isso mesmo? Hoje vamos encarar de frente esses textos difíceis, com coragem, reverência acima de tudo e contexto. E ao final você vai ver que essa passagem pode fortalecer a sua fé e não destruí-la. Então aqui a gente faz um adendo aqui muito interessante. A Bíblia é a palavra de Deus, ponto. Você tem que partir disso. Se a Bíblia é a palavra de Deus, eu não tenho que ter medo de ler a Bíblia. Não tem que chegar um texto que eu falo assim, esse texto eu vou evitar ler, que eu não sei, me parece estranho. Não é pecado você duvidar. Você tem dúvida, você tem que correr atrás para entender. Sabendo que você não pode perder sua reverência diante de Deus. Mas se você tem dúvida, você tem que procurar tirar sua dúvida, que isso vai sempre, geralmente, aumentar a nossa fé. Então, o problema são textos que desafiam a nossa sensibilidade. Aqui eu não vou ler todos, vou trazer algumas referências e você leia depois na sua casa, porque os textos são grandes, né? Então, Deuteronômio 20:16, por exemplo, está assim, ó: porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá por herança, não deixarás com vida coisa alguma que respire. Olha que texto pesado. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá por herança, não deixará com vida coisa alguma que respire. Aqui Deus está colocando idosos, mulheres, crianças, bebês de colo, né? Ó, não deixará vivo coisa alguma que respire. Bom, vamos lá. Este é apenas um dos textos que parece contradizer a imagem de um Deus de amor, né? Bom, outros exemplos incluem, por exemplo, a destruição de Jericó, que você vai ler em Josué capítulo 6, a guerra contra os amalequitas, que vai ter lá em 1 Samuel 15, que é talvez um dos mais famosos, o extermínio dos cananeus, que você vai ler em Números 28 e também em Deuteronômio 7. O que fazer com esses textos? Ignorar? Justificar? Espiritualizar? O que nós podemos fazer com isso? Então, primeiro eu tenho que analisar o contexto em que esse texto foi escrito.
O primeiro ponto para me entender isso é isso aqui, ó, analisar o contexto. Qual que era o contexto? O mundo antigo, ele era um mundo brutal. O mundo antigo, ele era um mundo brutal. Quem gosta de assistir filme, por exemplo, aí, ó, se você pegar filmes, por exemplo, da época do Império Romano, filmes baseados, mesmo que fictícios, mas baseados no Império Romano, na Grécia, por exemplo, filmes como 300, filmes como a história do Rei Arthur, né? Que por mais que seja fictício, está baseado de como era o Império Romano daquela época. Você vai ver que o mundo da Idade Média ainda era brutal. Na época de Jesus, não era diferente. Na época do Antigo Testamento, também não era diferente. Então é fundamental lembrar que nós estamos falando de uma época de conflito tribal, onde as guerras eram comuns e violentas. A Guerra Santa, Eren em hebraico, tinha um propósito santificador e punitivo. Então, esse ponto eu tenho que levar em consideração. À época, o conflito entre as tribos era uma coisa relativamente comum. Quando você falava em atacar uma outra tribo, não necessariamente você trazia, não estou falando que era certo, e a Bíblia não endossa isso, mas quando você falava em atacar uma tribo, você não necessariamente levava em consideração se tinha criança, a população, você levava em consideração a nação, né? Então, isso sempre acontecia. Então, toda vez que você ouve falar de guerras, houve conflito entre a casa de Davi, houve conflito entre Israel e Edom, houve conflito entre Israel e os amalequitas. O conflito era entre as nações. O conflito era entre tribos que surgiam, e essas guerras sempre eram comuns, relativamente comum, e violentas, muito violentas. Então, para poder trazer um caráter punitivo ou santificador, aquelas guerras, elas sempre se davam sobre uma nação. Você não vai ver, por exemplo, dificilmente uma guerra acontecendo entre duas nações e o inimigo chegando e falando assim, olha, eu vou invadir e eu vou pegar fulano de tal. Não, ele ia destruir a nação. Quando Deus, por exemplo, ordena Jonas para poder ir lá em Nínive, ele fala assim, ó, vai até Nínive porque traz uma ordem para Nínive, se Nínive obedecer essa profecia, eu vou perdoar eles. Se não obedecer, eu vou exterminar, eles vão passar por um juízo. Aquele juízo era sobre toda a nação, estando ali crianças, jovens, adolescentes. Quando Israel ele é levado cativo para a Babilônia, Daniel ele era um jovem. Daniel não tinha cometido os erros dos pais dele, mas a nação de Israel que foi levada cativa. Então, jovem, criança, adolescente, foi levado. Por quê? Por que isso tem na Bíblia? Porque isso para nós traz a gente hoje a ideia de responsabilidade. Responsabilidade. No sentido que eu sou um servo, eu sou um membro do corpo de Cristo. Guarda isso. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Quando eu tomo uma atitude, quanto mais fundo eu estou no corpo de Cristo, mais eu levo o nome de Cristo sobre mim. Quando eu tomo uma atitude contrária, eu não estou simplesmente manchando a minha história, eu estou manchando o corpo de Cristo. Essa que era a ideia que eu queria mostrar ali. Então vamos supor, você é um membro da igreja, certo? Você é um membro da igreja e de repente você não tem cargo nenhum na igreja. Só que aí você cometeu um deslize, sei lá, você caiu em adultério.
Se você é só membro da igreja, você vai, com certeza, trazer um prejuízo para aquela igreja. Algumas pessoas próximas a você não vão falar de você, vai falar só, mas o irmão não era crente? Ele não é da igreja fulano de tal? Vão falar mal da igreja, mas vão ser poucas pessoas. Agora, se você é um pastor, e você como pastor, você cometeu o mesmo adultério que o membro cometia, aquele deslize seu, ele vai trazer uma consequência na igreja, no corpo de Cristo muito maior. Porque, o pastor da igreja cometeu adultério. Olha, aquela igreja do pastor que cometeu adultério. E começa a ser toda uma dificuldade. Então a ideia para a gente aqui é de uma responsabilidade. Que eu, como corpo de Cristo, se eu cometo um deslize, isso aqui, indiretamente, ele vai ferir toda a igreja. Mas vamos avançar aqui. Então Deus não estava promovendo genocídio por capricho, mas ele estava executando juízo após séculos de paciência, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Então outro ponto que eu tenho que entender aqui, diante do contexto, é que Deus, quando ele ordena a guerra ali, não foi por capricho, mas executando o juízo após séculos de paciência. Ou seja, o tempo de Deus, ele é muito maior que você imagina. A oportunidade de Deus é muito maior do que você imagina. Às vezes eu, como pessoa, eu perdoo 1, 2, 3 vezes e daqui a pouco eu já não perdoo mais. Às vezes eu, como pai, eu perdoo meu filho 1 vez, eu perdoo meu filho 2 vezes, dependendo do pai, na terceira o pai já deserda o filho. Fulano já não é meu filho, é porque ele errou e não sei o que, acabou. Né? Dependendo dos pais, às vezes o filho na terceira deslize que ele der, já é deserdado. Porque ele não gosta mais de mim, porque o meu filho não me honra, meu filho pisou, meu filho me humilha. Mas quando você vê a atitude de Deus, Deus amoroso, você vai perceber que a paciência de Deus é muito maior do que você possa imaginar. Se você, às vezes, como um cristão, você costuma dar uma oportunidade muito grande para a pessoa e a pessoa não vê, até que a sua paciência esgota, ou se você, como pai, você dá uma oportunidade, você tem muita paciência com seu filho, até que chega um ponto que já não dá mais, a paciência esgota, essa paciência de Deus é muito maior. A Bíblia diz que Deus ele é justo, mas Deus também ele é amoroso. E Deus, como amoroso, o que ele faz? Ele te dá uma oportunidade, ele vai te dando um prazo. A gente fala no linguajar mais comum, ele te dá corda, mas é muita corda. É muita corda. E a pessoa pisa, a pessoa xinga, ele vai te dando corda. Até que chega um momento em que o juízo precisa vir, por quê? Porque Deus, ele é um Deus justo. E por causa da justiça de Deus, chega um momento que ele tem que cobrar, ele tem que agir com justiça, porque senão ele seria um Deus injusto, ele seria um Deus falso, ele seria um Deus mentiroso. Mas pode ter certeza, para isso chegar, demora muito. Então essas coisas são registradas na Bíblia exatamente para nos mostrar isso. Que Deus ele tem paciência, ele te dá esse tempo, só que Deus também é justo. E Deus, como um Deus justo, chega um momento em que ele precisa executar o seu juízo. Segundo estudiosos, essas nações, elas estavam envolvidas em quê? Em sacrifício de crianças, estavam envolvidos em culto de fertilidade com
prostituição ritual, violência generalizada, eram nações perversas, eram nações más. E aí quando Deus às vezes dá aquela ideia, mate todo mundo, a ideia que quer passar para nós é que o mal você tem que cortar pela raiz. É que o pecado você tem que distinguir do pecado mais antigo, do mais conhecido, até aquele pecadinho bonitinho, que parece que não vai fazer mal para ninguém, que não está incomodando ninguém. É pecado, tem que ser extirpado. É pecado, tem que ser cortado. Então, o pecado ele tem que ser cortado de vez. Você não pode deixar nada. Segundo ponto que você tem que levar em consideração é a linguagem hebraica e a hipérbole. O que é hipérbole? É um exagero, né? Hipérbole é um exagero. Então eu vou dar um exemplo de hipérbole para você. Às vezes, eu nunca fui muito falar isso, mas eu ouvia muito essa frase. Olha, eu fiz o meu aniversário domingo e eu chamei todo mundo para poder ir lá no meu aniversário. Fiz o meu aniversário domingo, todo mundo foi no meu aniversário. Isso é uma hipérbole, é um exagero. Quando você diz que fez um aniversário e que chamou todo mundo, você está querendo dizer que você convidou muitas pessoas para o seu aniversário. E quando você diz que fez o aniversário e que foi todo mundo, você está querendo dizer que fez seu aniversário e que muita gente participou. Mas você não está dizendo ao pé da letra que o mundo inteiro foi na sua casa. Entende? Isso é uma hipérbole. Você não está querendo dizer assim, olha, tem, sei lá, eu não sei o número exato, 7 milhões ou bilhões de pessoas, né, que tem no mundo. Eu vou colocar aqui o número mais fictício, porque eu não lembro exato. Vamos colocar que tem 6 bilhões de pessoas no mundo. Eu acho que é isso. Que eu não sei se é bilhões ou milhões. Vamos dizer que tem hoje, então, 6 bilhões de pessoas. Então, quando você diz, olha, eu fiz o meu aniversário domingo e todo mundo foi para o meu aniversário. A sua casa, às vezes, tem 70 metros quadrados, 80 metros quadrados. Às vezes você mora num lote de 200 metros quadrados, 360 metros quadrados. Você acha que no seu lote ou na sua casa caberiam 6 bilhões de pessoas? Lógico que não. Você não ia convidar, não ia caber o mundo inteiro na sua casa. Não é isso? Mas quando você fala, eu chamei todo mundo, é um exagero de linguagem que nós usamos para falar que convidamos muita gente. Então isso também acontece na Bíblia. Nós chamamos de hipérbole militar. Quando você lê textos onde Deus diz assim, mate todo mundo, passe todos ao fio da espada. Ali também tem uma hipérbole, e a Bíblia nos mostra essa hipérbole. Vamos ver aqui, ó. Textos como Josué 10:40 dizem que Josué destruiu tudo o que respirava. Tudo o que respirava. Mas, ao seguir lendo o livro, vemos que alguns povos ainda estavam lá. Ou seja, será que a Bíblia está mentindo quando diz lá em Josué 10:40 que matou tudo que respirava? Não, foi uma hipérbole. Da mesma forma que você diz assim, ó, eu convidei, todo mundo foi na minha festa domingo. E nem todo mundo foi muita gente. Quando o texto diz em Josué 10:40, destruiu tudo que respirava, não quer dizer que destruiu 100%. O que está querendo dizer é que destruiu muita gente. Ou que destruiu aquele clã mais importante. Quando você lê, mate a todos, desde o velho até a criança de colo, não quer dizer necessariamente que Deus estava mandando matar o senhor mais idoso até aquele bebê recém-nascido ou que estava na barriga da mãe. O que muitas vezes pode ter acontecido aqui também é o que? Era uma hipérbole. Ah, irmão, mas lá nesse texto que Deus manda matar até criança de colo, Saul
não mata o rei porque leva para o sacrifício e Samuel chama atenção. Isso não tira a hipérbole. Não tira a hipérbole. É porque o rei era a figura central. Mas a hipérbole continua valendo nesse texto aí. Então o que aconteceu ali? Hipérbole. Assim como em jogos de futebol dizemos detonamos outro time, a linguagem militar antiga exagerava para demonstrar a vitória completa. Em algumas referências acadêmicas, mostra que essas expressões eram comuns nos relatos de guerra da época, inclusive entre outros povos antigos como os egípcios e os povos hititas. Né? Tem exemplos do Egito, onde ele diz que exterminou a nação de Israel, e a nação de Israel continua viva até hoje. Tá? Bom, Deus ele é paciente, mas Deus também é justo, foi o que eu falei lá no início. E isso tem que ficar bem claro aqui. Deus esperou séculos até agir. E quando o juízo veio, o juízo foi localizado, no caso lá em Canaã. O juízo foi temporário, não foi regra para toda a história, foi só naquele momento. E o juízo foi justo. Deus reconhece, ou Deus conhece os corações e limites da maldade. Deus sabe como agir. Por exemplo, na época de Noé, toda a humanidade tinha pecado, mas Deus viu que Noé, ele era o único justo no meio de toda a humanidade. Deus falou, eu vou destruir toda a humanidade, mas Noé eu não vou destruir. Olha que interessante. Jó não era de Israel, mas no meio na época que Jó viveu, Deus ele consegue olhar para Jó e dizer, não tem nenhum homem mais íntegro e mais justo do que Jó, mesmo Jó não sendo do seu povo, do povo que tinha sido separado para trazer Jesus ao mundo. Em outras palavras, o que parece severo para nós pode ser apenas justiça tardia aos olhos de Deus. E Jesus, ele cancela o Antigo Testamento? Jesus ele foi pacífico demais? Vamos ver aqui. Não. Jesus ele não cancela, ele revela plenamente o caráter de Deus. João 10,30 está assim, ó, eu e o Pai somos um. Jesus ensina que o juízo de Deus ele é real, está lá em Mateus 24 e Lucas 17. Não há tempo para arrependimento, ou melhor, perdão, Jesus ensina que há tempo para arrependimento e há um tempo para prestação de contas. E que o amor de Deus e a justiça não são coisas opostas, são duas faces do mesmo Deus. Então Deus, ele é um Deus verdadeiro, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que cuida de você, ele é um Deus que está do seu lado, mas ele é um Deus justo. E a justiça de Deus não é que Deus é bobo. Por isso, o enigma da ira do cordeiro. Você vai imaginar um cordeiro, você imagina um cordeiro irado, você imagina um cordeiro o quê? Aquele carneirinho fofinho, bonitinho, com lãzinha, pulando cerquinha. Não é assim que a gente imagina um cordeiro? Mas quando a Bíblia fala do juízo final, vai falar exatamente desse cordeiro mansinho, fofinho, irado sobre todas as nações. Tá? E o que isso diz sobre a nossa fé? Isso diz algumas coisas importantes. Primeiro, Deus ele não é um tirano, mas Deus sim, ele é justo e paciente. Depois, ele não leva o pecado a sério. Depois, ele, Deus, leva o pecado a sério e também leva a graça a sério. Terceiro, e ele continua nos chamando ao arrependimento até hoje, porque o juízo final ainda virá. Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, manda agora que
todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Tá? Ou seja, Deus ainda é o mesmo Deus. Às vezes eu continuo na igreja buscando a Deus, mas muitas vezes eu só trago a imagem de um Deus amoroso, um Deus bonzinho, um Deus com palavras carinhosas, ou seja, um Deus amor. Mas eu esqueço que esse Deus de amor também ele é um Deus justo. Ele é um Deus que faz justiça. Ele é um Deus que o pecado é abominável aos seus olhos. E é um Deus que ele me dá oportunidade, mas ele não aceita qualquer coisa. E eu não posso esquecer isso. Ou seja, ser cristão não é brincadeira. Você não está brincando de ser cristão. Você está adorando a um Deus para poder ir para o céu daqui a pouquinho. No curso básico em teologia, você vai aprender mais sobre Deus, né? Você vai entender o Antigo Testamento à luz da arqueologia e da cultura do Oriente Médio. Interpretar textos difíceis com mais clareza, sem medo e sem heresia. E fortalecer a sua fé, não apenas em achismos, mas na teologia, que ela é sólida e acessível. Tá? Se você quer aprender mais, dá uma conferida aqui no link que está na descrição. Quem sabe esse curso pode ser para você. Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.